Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Como definir os critérios da justiça no nível pessoal. E aqui comigo está o Rogério. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente continua falando sobre o livro As Leis da Justiça. Como já comentei algumas vezes, esse livro, conciliado com o livro As Leis de Messias, vai proporcionar para você uma excelente base para você entender o que está acontecendo no mundo e poder construir a sua opinião. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre as 6 grandes delusões, as 6 grandes tentações mundanas, que são gana, ira, ignorância, dúvida, presunção e visão errônea. A gente vai falar um pouco mais a fundo e elas estão relacionadas com, na verdade, a justiça a nível pessoal, que é você mesmo se analisar. Será que eu estou sendo uma pessoa que está vivendo com base na justiça divina ou não? Isso não significa julgar os outros e nem se punir, mas a gente vai ver esses critérios que vão dar clareza para saber se você está trilhando um caminho correto ou não. Para iniciar, o Rogério vai ler o poema. Vamos lá. As 6 grandes tentações são os critérios para determinar a justiça no nível pessoal. Para saber se uma pessoa está possuída por maus espíritos, devem-se verificar as 6 grandes tentações, que são gana, ira, ignorância, o orgulho, a desconfiança e a visão errônea. Gana é alimentar um desejo desmedido. É o que vemos naqueles que nos levam a pensar: que ganância é essa pessoa? A ira se manifesta em geral por arroubos de fúria, ou por ter um pavio curto. A ignorância consiste em ser tolo. É a ignorância a que Sócrates se referia. Significa não ter nenhum conhecimento da verdade. O orgulho é ficar cheio de si e arrogante. É quando a pessoa se vangloria. Eu sou importante. A desconfiança significa ser excessivamente cético. Alguns jornalistas, por exemplo, desconfiam de tudo. De fato, até certo ponto, a desconfiança existe como um método para descobrir a verdade. Mas, em termos mais básicos, você não consegue desenvolver um relacionamento humano com alguém que desconfie de tudo. As pessoas que se mostram céticas demais estão passando dos limites. A visão errônea é ter uma fé totalmente equivocada, ou ficar preso a um pensamento filosófico, ou credo equivocados. Dizer, por exemplo, Marx é um Deus, é de fato um Deus, sem hesitar nem sentir qualquer culpa. Procure ter uma conversa mais profunda com outra pessoa e ver se ela apresenta alguma dessas 6 grandes tentações. Se houver 2 ou 3 delas que realmente se destacam na pessoa, de modo geral, você estará certo em considerar que ela está possuída por maus espíritos. Então diga à pessoa, por exemplo: você está equivocada em tais e tais pontos. Portanto, pode estar possuída por maus espíritos. Ou talvez fosse interessante você fazer um estudo da verdade. Se fizer isso, seu coração ficará mais relaxado. E os maus espíritos irão abandoná-la na mesma hora. Você ficará alegre e sentirá a luz se espalhando dentro de você. E também servirá como um conselho de vida. Desse modo, você pode guiar a outra pessoa por meio de um conselho de vida, verificando se ela abriga dentro de si alguma das 6 grandes tentações. As 6 grandes tentações podem ser usadas como critérios da justiça no nível pessoal. Essa questão das 6 grandes tentações, os ouvintes não precisam se preocupar em memorizar elas. Na verdade, só as 3 primeiras se esforçam em memorizar, que é gana, ira e ignorância, que são os venenos do coração. As outras, naturalmente, conforme vocês forem estudando os ensinamentos, vocês vão se acostumar com a prática desses ensinamentos. Então, primeiro falando sobre a gana. Gana é o desejo exagerado. É quando uma pessoa ela quer algo muito além do que ela tem capacidade de ter. E a gana dos venenos do coração, a gana ela é o pior de todos. Porque a gana, por exemplo, ela gera ira.
Quando uma pessoa ela quer alguma coisa, ela não consegue, ela fica raivosa. Então a gana é o mais importante de ser controlado. Por exemplo, trânsito. O que você vê no trânsito? Pessoa que ela tem gana porque ela acha que a pressa dela é a maior de todas. Ela é a pessoa mais importante do trânsito. Então ela tem que passar na frente de todo mundo, porque só ela está com pressa. Aí ela passa o sinal vermelho, ela fica costurando e gera um acidente. Esse é um tipo de gana. Claro, tem vários tipos de gana. Especular, por exemplo, especulação financeira, criptomoedas. A pessoa ela quer ter R$500 na terça. Na quinta, ela quer ter R$8.000, sem fazer nada. Isso é gana. Em que lugar desse planeta ou desse universo que você senta na terça com 500 conto e na quinta você tá com 8.000? Normalmente. Nem na época do Collor, que tinha o turnover, que rendia 2% ao dia, né? Um negócio assim, o banco. Overnight, né? Overnight. Nem nessa época você conseguia fazer isso, que era uma coisa ridícula, absurda também. Né? Então a gana é isso. E a gana, o mestre, é interessante que ele diz o seguinte: a gana é fácil de identificar nos outros, mas não em você. Então é fácil falar, o fulano é ganancioso, o ciclano é ganancioso, mas você falar, opa, eu sou ganancioso nisso, é muito difícil. É importante que todo mundo tenha em mente que desses 6 venenos que a gente citou, provavelmente quem está ouvindo, todo mundo tem um pouco. E quem tá falando também. Quem tá falando também. Exatamente. Eu nunca me excluo. Se você falar que não tem, perigoso, né? É coisa errada, né? Porque, e assim, não é tô falando, não é uma vergonha admitir. A vergonha é não reconhecer, né? Não reconhecer, porque aí você não tem como trabalhar. Porque a gana, assim, ela não se refere só à parte material. Eu quero dinheiro. Né? Se refere também, assim, né? A gente vai entrar na parte mais religiosa, né? Por exemplo, a gente fala muito no amor que se cobra, né? Na Rap Science. E o amor que cobra é você desejar algo de alguém. A desejar elogios é gana. Você desejar que certa pessoa que não tem uma opinião diferente da sua concorde com você, isso é gana. Forçar até, né? Forçar, tentar convencer à força, isso é gana. Né? Você ficar dando lição de moral à pessoa, né? Você está se julgando melhor que a pessoa, isso é gana. E você está tentando fazer com que a outra pessoa mude, se colocando acima da outra pessoa. Isso também é gana. Lógico, você pode até estar certo. De repente a pessoa tá agindo errado. Mas dependendo da forma que você faz, pode virar gana. Você está tentando controlar a outra pessoa. Para você mudar outra pessoa que quer, né? Exatamente. Porque para você mudar a pessoa, você tem que ser humilde. Né? Não adianta você colocar acima, eu sou melhor e por isso você tem que mudar. Não vai mudar. Se você já conseguiu mudar alguém assim, me ensina, porque eu nunca vi. Né? Só se colocar no lugar da outra pessoa. Será que chegasse alguém dando lição de moral, mostrando superior, será que você mudaria? Acho difícil. Então a gana, assim, ela é muito mais abrangente que a gente pensa. Em vários aspectos da vida existe a gana, né? E ela está muito presente nos relacionamentos interpessoais. Né? Se você percebe que as outras pessoas tiram paz de você, então você tem que olhar assim, porque às vezes não é assim, não é só no nível de falar, pode estar no nível de perceber. Às vezes você está quietinho, né? Mas por dentro você está, né, com aquela vontade de falar, não sei o quê, mas você não fala por algum motivo, né? Mas por dentro está sempre aquele pensamento de, aquela pessoa não presta, não sei o quê, né? Se a pessoa pensasse assim, né, querendo mudar, isso também é gana. Então, na verdade, assim, é muito mais complicado do que parece. E é muito mais difícil de detectar do que parece. Gana não é só querer mais dinheiro, né? Vai muito além disso, no caso. Muito além disso.
E por isso que existe a reflexão, né? A reflexão é o método da reflexão para combater maus espíritos, né? Porque a reflexão você vai analisar, né, seus pensamentos e então eu estou tendo esse pensamento. Por aí você vai começar a trabalhar para mudar, né? Por aí que você vai, assim, como fala, se transformando, se vai transformando, se corrigindo, né? se corrigindo, aos poucos, não é fácil. Você fala que é fácil mudar a grana, não é fácil, né? Tem que, como tudo na vida, exige esforço, né? Para você tirar a grana, tirar esses 6 dedos do coração, exige prática, né? Estudo, reflexão, né? Mas o resultado certamente vai compensar. Das 6 grandes delusões, na minha opinião, né, pelo que eu tenho vivenciado, a mais importante de refletir realmente é a gana. Realmente a gente todo dia identificar se a gente está pedindo muito mais do que a gente consegue ter. Um dos sentimentos resultantes da gana é a infelicidade ou a falta de gratidão, a insatisfação. Quando a gente está extremamente satisfeito, é porque a gente está querendo muito mais do que a gente tem ou poderia ter, mas de forma excessiva. Por exemplo, tinha um amigo meu, não sei se já contei essa história, que ele sofria porque ele não tinha um barco maior. Ele navegava, né? E ele ficava conformado que os amigos dele tinham um barco maior, tinha não sei o que. Aí uma vez eu falei pra ele, cara, agradece você tá vivo, cara. Quem que morre porque não tem um barco? Pelo amor de Deus, velho. Barco, meu. Quantas pessoas tem um barco no mundo? Você tem um ainda, velho. Divide aí, 220 milhões de brasileiros. Quantos tem um? Às vezes tem uns sofrimentos que eles são gerados de forma desnecessária. Então a gente tem que ver, será que isso que eu estou sofrendo agora, será que eu estou exagerando? Será que eu não estou sendo ingrato? Ou eu estou querendo demais comparado com o todo da humanidade? Realmente assim, por exemplo, o fato assim de ter um barco ou não, na verdade, às vezes não é a real causa, né? A pessoa está querendo suprir alguma coisa que falta nela. Com o barco, né? Com o barco. É lógico que assim, a pessoa, eu tenho quase certeza, né? Essa pessoa que você citou, se ela conseguir um barco maior, ela não vai ficar satisfeita. Vai querer uma ilha, né? Vai querer uma ilha, vai querer, sei lá, um transatlântico, né? Então, assim, na verdade é algo assim... A causa principal. Existe algo dentro dela que está vazio. Então a pessoa tenta suprir com coisas de fora. Não adianta, a pessoa pode ganhar o mundo inteiro. Se ganhar o mundo inteiro, ela vai querer outro planeta, né? Não vai... É insaciável, né? Insaciável, é um poço sem fundo, né? Inclusive o mestre ele faz uma comparação da gana é uma analogia pesada, né? Um cachorro procurando comida no lixo, sabe? O cachorro quando está com muita fome, ele fica revirando o lixo atrás de qualquer coisa que tenha. Uma pessoa muito gananciosa, ela é assim também, ela fica do mesmo jeito, perdida mesmo atrás ali do que acha que quer. E na verdade quando encontra quer mais, né? É igual quando você faz fogueira, tem uns insetinhos que eles ficam voando, aí eles vão em direção ao fogo e se queimam. A pessoa gananciosa é assim também, ela vai em direção ao próprio fogo e ela se queima. Pelo excesso de desejo. Inclusive, uma das maiores causas das pessoas irem para o inferno é o excesso de desejo. Todo tipo de desejo. Por exemplo, quem tem excesso de desejo sexual vai para o inferno da luxúria. Quem é muito violento vai lá para o inferno do Ashura. E assim por diante. Mas na verdade é o desejo excessivo. Então a religião ensina a gente a controlar os nossos desejos. Essa é uma prática vital dentro da religião. Assim, o desejo, né, é uma coisa inevitável, né? Quando a gente está vivendo assim. No corpo físico. Só que o Buda Shakyamuni, desde a época dele, pregava assim, o caminho do meio, né?
Eu acho que esse também do caminho do meio, eu acho que é um dos mais, assim, fundamentais, né? Porque é lógico, assim, por exemplo, comer, né? Ah, vou ficar sem comer, né? Eu já experimentei ficar um tempo sem comer. É difícil, né? Mas, assim, também não pode partir pro excesso, né? Ah, eu não sei se vou estar vivo amanhã, então vou comer o que eu quiser. Vai ver o que acontece com a sua saúde, né? Então a gente tem que viver, assim, no equilíbrio, né? E buscar esse equilíbrio que é o nosso treinamento, porque não é fácil, né? E não tem assim o caminho do meio não tem assim um critério, né? Você sabe quando você sente assim paz de espírito. Quando você sente paz de espírito, não, realmente encontrei o caminho do meio, né? Não estou causando prejuízo a ninguém e nem prejuízo a mim. Aí você conseguiu atingir o nível, né? Você atingiu o caminho do meio, mas isso pode levar anos, assim. Tudo exige introspecção, reflexão, e você aos poucos vai, né, através da prática dos dois caminhos, né, da quarta visão, você vai ajustando. Mas é que nem fala na lei do sol, né? Quanto mais você se aprofunda, mais difícil você vai descobrindo, né, como é profundo. Então é algo que exige esforço, mas esse esforço com certeza, né? Compensa. Então esse foi o primeiro item que a gente analisou. Então a gana, o mais importante de todos, na verdade. O próximo é a ira. Ira é fácil, né? É fácil identificar quando está com raiva. É o famoso pavio curto. Porque assim, a raiva todo mundo sente. Não tem como você evitar a raiva, porque ela aparece. O ser humano, ele tem um corpo físico, ele é um animal. E a gente tem os nossos instintos. A raiva, ela é um instinto de você se proteger. Se alguém gritar comigo, por exemplo, instintivamente eu vou querer gritar de volta ou bater na pessoa. Por quê? Porque é o instinto que a gente tem. Agora, a gente tem que controlar os nossos instintos e a gente tem que saber lidar com eles. Por exemplo, a raiva, por mais que você não consiga controlar o impulso da raiva, por exemplo, você ficou com raiva. Ok, estourou. A questão é, quanto tempo você leva para voltar num estado de tranquilidade de novo? Esse que é o desafio. Porque quando a gente fala da raiva, uma vez já aconteceu, uma pessoa falou assim, mas eu sinto raiva. E eu me sinto mal quando eu sinto raiva. Porque eu faço parte da religião e eu continuo sentindo raiva. Mas o fato de você participar de uma religião não quer dizer que você não sente raiva. Você vai sentir raiva. A gente está vivendo como uma série de pessoas. Mas o ponto-chave é como você vai controlar essa raiva e você vai fazer para voltar no estado de tranquilidade de novo. Olha, tem muita gente que pensa assim que a gente tem que ser assim... não sentir raiva e ser passivo, aceitar tudo. Isso não é bem por aí. Porque aí você vira uma esponja, né? Você vai absorvendo tudo, né? É que nem eu falei no começo, né? É o caminho do meio. Porque mesmo Jesus, né? Ele, assim, lá nas lições, ele sentia raiva. Só que é uma raiva assim divina, por não tolerar que as pessoas, não sei se é bem esse termo assim, mas desrespeitem as leis de Deus. Uhum. Mas é uma ira, como fala, a ira de não, né? De impedir que o mal cresça. Não é simplesmente dar vazão à sua raiva. Então a gente não pode ser passivo sempre. Existem horas que a gente tem que ser mais enérgico, né? Mas existe aquilo chamado da ira divina, né? De não perdoar que o mal cresça. Você não pode ser passivo perante o mal, né? Você não pode ser passivo, aceitar tudo quando as pessoas estão fazendo isso, senão o mal cresce mais ainda, né? É difícil, né? Mas assim, você tem que ter assim, e quando você sentir que o mal está crescendo, você tem que ter, assim, agir com energia, mas agir com equilíbrio. Se você perde a cabeça e começa a agir sem pensar, aí realmente está entrando nos 6 venenos, né? Que é a ira dos 6 venenos. Aí você perde controle e faz coisas sem pensar, faz coisa errada, prejudica
quem não tem nada a ver, aí já entrou nos venenos lá que a gente tava falando. É que aí é a ira instintiva nesse caso, que é o que a gente tem que controlar, né? Não é uma ira divina, né? Que nem fala nas leis do sol. Sim. Então o que eu sugiro para que as pessoas comecem a controlar mais a ira é, primeiro, ter momento de silêncio no dia a dia. Tenha pelo menos meia hora, 15 minutos seja, para você ficar em silêncio, ler um livro do mestre, faz reflexão, faz alguma coisa que você possa ficar em silêncio. Que você corte as informações que você recebe, que você corte todo tipo de estímulo que você tenha e fique em silêncio. A melhor dica que eu posso dar é essa. Porque a gente é muito irritado, porque hoje a gente tem uma enxurrada de informação. Tem hora que você não aguenta mais, cara. É TV, é celular, é as pessoas, é responsabilidade. Chega uma hora que você não aguenta mesmo. Então é sagrado reservar um momento de silêncio se quiser diminuir a raiva. É um momento para você olhar para dentro, né? E entender, né? Olhar para si dentro e se conhecer, né? Assim, essa parte de introspecção é fundamental, né? Porque se você não se conhece, você não vai saber por que tem raiva, por que tem gana, nem saber se você tem gana, né? E aí os sentimentos vão vindo e você vai deixando passar, e vai agindo assim sem ter controle de você. Só reage, né? Só reage. E nas piores vezes você pode fazer uma coisa impensada, você pode ferir o sentimento de alguém sem pensar. Um dos casos mais extremos ainda, você pode até cometer um crime. Né? Você vê os casos, eu fui... Né? Tem muitos depoimentos assim, de gente que cometeu crime e fala, eu tava possuído, né? Tem muitos casos, né? Perder a cabeça. Perder a cabeça, fui possuído. É que a pessoa perdeu o controle, né? Perdeu a cabeça mesmo, né? Mas para evitar isso, você tem que fazer um exercício diário de introspecção. Porque senão você porque vai acumulando, né? São emoções que vão acumulando. Né? Você acumula estresse, acumula não sei o quê. E uma hora você pode fazer uma besteira. Né? Tem que ficar atento nas condições aí da raiva, né? Exatamente. Tem que ficar atento. E se disciplinar. Tem que ter disciplina. Pra mim funciona bem o momento de silêncio, que o mestre Okal sugere. Não que eu não sinta raiva, eu sinto raiva, mas se comparar com antes é bem menos. É que pelo menos hoje você tem uma noção, né? Eu sei quando eu tô com raiva, né? E o que eu tenho que fazer pra controlar ela. Porque quem não reflete, assim, vem e com força total, né? Desconta na primeira coisa que você vê, né? Desconta até quem não tem nada a ver, desconta nos parentes, né? Quem tá perto leva. Quem tá perto leva, a pessoa não tem nada a ver, aí você aí é um ciclo, né? Você vai gerar mais raiva, que a pessoa vai ficar com raiva, e a pessoa vai discutir, aí é uma bola de neve. Aí começa a vir sentimento de depressão, vai começar a desarmonia, assim, é um ciclo vicioso. Né? Então tem que tomar cuidado. Eu falo abertamente que eu sinto raiva, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Todo mundo sabe que eu sinto. É até bom que saiba, né? Pra me forgar demais também. O duro é você achar que você é calmo, mas não é, né? Então, se você eu não sinto perigoso. Raiva. Duvido, cara. Quem que não sente? Cara, sabe quem não sente raiva? Quem vive isolado em montanha. Aí você vai sentir raiva do quê? Das onças? A partir do momento que você tá inserido na sociedade, faz parte do dia a dia, cara. A questão é como é que vai fazer pra lidar. Quem fala que não tem raiva, eu não acredito, não. Isso aí é balela. Bom, a próxima delusão, ignorância. Ignorância é basicamente não conhecer, como o mestre diz aqui, do Sócrates, né? Você desconhecer a verdade. Por exemplo, você não conhecer as 6 grandes ilusões, ou você não conhecer os 3 venenos do coração, você não conhecer a reencarnação. Tem coisa que você não sabe. É ignorância, mas não é a ignorância, é a falta de instrução técnica no caso. Não é isso que a gente está falando aqui. É a falta de conhecimento espiritual.
E tem um ponto importante de levar em consideração nesse caso, que tem algumas vertentes que dizem algo muito errado, e é importante elucidar os ouvintes disso, que tem lugar que fala assim, quando você não sabe que uma coisa é ruim, mas você comete um erro não sabendo que é errado, o seu karma é amenizado. Você já ouviu isso? Já. Isso aí é mentira. Se você sabe ou não, o seu karma é igual. Porque a ignorância, ela não é a resposta para nada. Porque se a gente for nessa linha, é só eu não saber nada, então. Eu tô salvo. Então é melhor não saber nada, né? É melhor eu ser um ignorante, porque eu faço o que eu quero e eu tô perdoado. O melhor exemplo disso, para ilustrar, são dois. Um nenê, ele não sabe que a tomada dá choque. Ele vai e enfia o dedo. Por acaso, se a tomada é 220 volts, o fato da criança não saber vai tornar a voltagem 110? Não. Vai tomar uma porrada de um choque lá, velho. E ele não sabia. O problema é dele. O choque é igual. É igual uma coisa. Você não sabe que você tem que respeitar o sinal vermelho. O sinal tá vermelho, o pedestre atravessa. Você não sabe disso. E você atravessa no sinal verde. Vem uma carreta de 1 tonelada a 80 por hora e atropela essa pessoa. O fato dela não saber alivia alguma coisa? Não. O impacto vai ser igual. Então... assim, é uma parte assim bem rigorosa, né? Mas assim, lei de Deus é lei de Deus, né? E o melhor é que você conheça a lei de Deus para não fazer besteira, porque se você fizer besteira, assim, a conta vai chegar. A conta vai chegar, né? Assim, para todo mundo. Porque se fosse assim, é melhor não conhecer os de Deus, né? Mas eu não sabia, né? Então, aí fica fácil, né? Fica fácil, mas então é melhor você conhecer a lei de Deus e praticar corretamente. Se você errou, né? É melhor, não, eu te errei e pede perdão, né? Se arrepende. Se arrepende e procura viver da forma correta. Porque é o cantar e perdoa, gente. O Mestre Kama ensina isso. Existe o lado também, o Deus também existe o lado mais complacente. Né? Da misericórdia, né? Mas você precisa demonstrar em atitudes, né? Se você, eu não sabia e vou continuar sem saber, mesmo tendo oportunidade, então a responsabilidade é sua. A conta vai chegar. Porque assim, e uma coisa que uma das leis mais importantes é a lei da causa e efeito, né? Se você quer ser feliz, você tem que notar coisas boas, né? Falar, eu não sabia que fazia mal para os outros e eu ia um dia ter que colher. Agora sabe. Agora sabe, né? Então, se você quer feliz, você tem que plantar coisas boas, né? O budismo pregava muito isso, né? Principalmente a oferenda do Dharma, né? Que é a oferenda mais alta, né? Você oferecer as leis de Deus, né? Porque a pessoa tenha conhecimento das leis de Deus é a maior virtude, né? Porque se a pessoa desperta e ela vive de acordo com as leis de Deus, assim, isso não é uma coisa para a reencarnação dela, é uma coisa para as próximas encarnações, para as próximas gerações da pessoa. É eterno, né? É eterno. Então a ignorância é importante a gente lutar contra ela e não aceitar ela, sempre lutar contra. É importante falar assim que ignorância não é só no sentido assim, porque assim, do ponto de vista mundano a pessoa pode ter PhD, pode ter mestrado, doutorado, mas ela pode ser ignorante do ponto de vista espiritual. Se ela não conhece a verdade espiritual, do ponto de vista de Deus, ela é ignorante. E tem um trecho do livro, não sei qual livro, que fala assim, acho que é Buda Eterno, né? Se você não procura conhecer a si mesmo, né? Mesmo que você pode ter não sei quantos livros escritos, né? Doutorado, não sei o quê. Se você não procura conhecer a si mesmo, então do ponto de vista de Deus, você é uma pessoa ignorante. Então uma é assim, a verdade búdica, né? Conhecer a verdade espiritual. Outra é você conhecer a si mesmo. Porque se você não conhecer a si mesmo, você não vai conseguir mudar, né? Que é a prática, na verdade, né? A principal prática é a busca do correto coração, né? Na Rap Science, que é a prática diária de você transformar o seu sentimento. Mas se você não procura se conhecer a si mesmo, como é que você vai mudar? É difícil, né? O próxima delusão é a dúvida
Duvidar são aquelas pessoas que desconfiam de tudo. A desconfiança ela é importante, porque a gente não pode ser ingênuo. Quem leu o livro O Estigma Desconhecido, parte 1 e 2, aprendeu nesse romance, que é um romance do mestre, que a ingenuidade ela é nociva. As pessoas são... Nem toda pessoa é boa, né? Tem pessoa ruim no mundo. Então você tem que duvidar, você tem que ficar esperto, você tem que ficar atento. Mas quando você duvida demais dos outros, é difícil daí conviver. Então tem que dosar a dúvida. E a pior dúvida é a dúvida do ensinamento. É você duvidar das leis de Alcantara. Duvidar mesmo. Duvidar até mesmo da existência de Alcantara. Então a dúvida é um ponto também a ser trabalhado dentro das 6 grandes delusões. Também novamente, né? Tipo, você sempre volta pro caminho do meio, né? Você fica o caminho do meio, é também isso fica quase tudo, né? Você tem que ter... Não dá pra confiar em tudo, mas também não dá pra ser, né? Cético, né? Você tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio, assim, é bem difícil. Bem difícil de atingir, né? É tentativa e erro, né? O caminho do meio, assim, é tentativa e erro. Não tem um padrão. Se tivesse padrão seria fácil, né? Mas você vai errar, você vai dar as cabeçadas, mas é importante que você vá evoluindo, vai atingindo assim o ideal, né? O meio termo, né? Não ser pessoa ingênua, também não ser pessoa cética. A presunção, que é o orgulho, é a pessoa que ela se acha importante demais, né? Eu acho que você se achar importante é uma coisa vital. Você tem que se achar importante também. Porque senão, se você não se achar importante, fica ruim, né? Você vai se achar um nada. Você tem que se achar uma pessoa útil. Você tem que ter essa autoimagem construtiva em relação a si. Mas quando o fato de eu ser importante começa a prejudicar as pessoas à minha volta, aí se torna uma delusão. Também é a mesma coisa, né? Voltando no caminho do meio, né? É o ensinamento de hoje, hein? Porque tem que ter equilíbrio, né? Se você se desvaloriza demais, eu sou um nada, sou um coitado. Né? Já tá indo pro extremo, né? Ou falar, eu sou lindo, sou maravilhoso, pessoa narcisista, né? Já tá... também, mesma coisa, a gente tem que encontrar o ponto ideal. O ideal é você ser discreto, você ter confiança em si, mas não precisa ficar falando com as pessoas. Se você tem confiança, só faz as coisas e faz o que fazer e tá bom. Silenciosamente, Silencioso, de forma discreta. Né? Hoje tem muita rede social, se você começa a falar muito, eu sou, né? Eu fiz tal coisa. Viajei pra não sei onde. Começa a se mostrar demais. E aí tem coisa de errado. O importante é você fazer o que tem que fazer e tendo a confiança de que você está fazendo certo. Eu acho que isso já... Agora, se surge aquela vontade de se mostrar, aí precisa olhar um pouco mais para o interior, acho, né? Se mostrar e muitas vezes até mesmo, nesse se mostrar, rebaixar os outros. Exatamente. Eu acho que esse é um sinal da presunção. Porque o mestre, num livro, é um livro interno, tá em japonês, ele dá o exemplo de 2 primeiros ministros britânicos, né? Eu não lembro o nome deles, mas em um primeiro-ministro, as pessoas ouviam o discurso dele e falavam assim: nossa, que primeiro-ministro inteligente, que incrível. Essa era uma opinião. O outro, as pessoas saíam da palestra dele e elas pensavam: nossa, que palestra boa, eu tô mais inteligente agora. Eu fiquei mais inteligente ouvindo ele. Então a pessoa ouvia ele e se sentia inteligente. O outro não, ele queria se fazer inteligente e fazia com que as pessoas parecessem burras. Então a diferença é essa. Quando você conversa com alguém, quando você se encontra com alguém, você faz essa pessoa se sentir estúpida, ou você faz ela sair desse encontro se sentindo uma pessoa melhor, mais importante até. É bem sutil, né? Na verdade é bem sutil, assim. O importante é você, quando você for falar, será que eu tô querendo impressionar as outras pessoas, né?
o meu conhecimento ou você está querendo ajudar, contribuir? É assim, é bastante coisa para refletir, né? né? E a última tentação de hoje é a visão errônea. A visão errônea, a gente sempre fala disso, é você ter uma opinião distorcida do que é real. É você enxergar as pessoas, a correta visão ela tem 3 pontos, né? É a forma como você vê as pessoas, a forma que você vê o que acontece entre as pessoas e a forma como você vê os acontecimentos. Muitas vezes você olha uma pessoa e julga ela. Sei lá, essa pessoa aí é idiota, e não sei o que, não sabe nada. Você está julgando. Talvez você esteja errado em relação àquilo, talvez essa pessoa não seja isso. É uma forma de visão errônea. Ou um acontecimento, às vezes você interpreta um acontecimento julgando já, sem saber de verdade o que aconteceu. Tá, uma visão errônea. E ela pode se expandir ainda mais para você ter uma visão errônea em relação à vida. Se você acha que você nasce, cresce, morre, vira pó e some, é uma visão errônea, porque está contra a verdade de Alcântara. Visão errônea pode vir também de ideologias erradas, né? De religiões erradas. Né, por exemplo, eu vi na África, né, no país da África, que as mulheres fazem mutilação genital, né, por questões religiosas, né. Bom, eu acredito que isso não esteja de acordo com a lei de Deus, né. Não. Né? Agora, se uma pessoa segue uma religião assim, será que ela vai ter uma visão correta da vida? Né? Imagina as meninas recém-nascidas fazendo mutilação genital, né, sem né, um gilete, sem higiene, assim, quantas vítimas já não fez, né? Teve casos de hemorragia já. Hemorragia e até de morte já, né? Infecção. Então, se você seguir, lógico que a gente respeita as religiões, mas será que se você seguir um ensinamento assim, será que você vai estar vendo a vida de forma correta? Será que você vai estar vendo principalmente as mulheres, né? As mulheres são as maiores vítimas, né? Será que você vai estar vendo o mundo de forma correta? A religião ela impacta muito na questão mesmo da correta visão. O ideal é você ver assim, como a pessoa é de verdade, né? Como alma, né? Como um filho de Deus, né? Que está em aprimoramento com você, né? Essa é a visão correta, mas isso realmente é difícil, né? Porque no automático você sempre vê as coisas, você sempre tem tendência de julgar, né? Dependendo, né? Se você seguir uma religião errada, você pode ver as coisas, julgar mais ainda com base em ensinamentos errados ainda. Exatamente. Bom, então essas foram as 6 grandes delusões. Acredito que foi a primeira vez que a gente falou em específico sobre cada uma delas. Espero que os ouvintes estejam acordados ainda. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Obrigado por terem nos acompanhado até aqui. E agradeço ao Rogério pela companhia. Obrigado a todos e até a próxima. Então, para finalizar o episódio de hoje, o Rogério vai reler o poema. Vamos lá. As 6 grandes tentações são os critérios para determinar a justiça no nível pessoal. Para saber se uma pessoa está possuída por maus espíritos, devem-se verificar as 6 grandes tentações, que são gana, ira, ignorância, o orgulho, a desconfiança e a visão errônea. Gana é alimentar um desejo desmedido. É o que vemos naqueles que nos levam a pensar: que ganância é essa pessoa? A ira se manifesta em geral por arroubos de fúria, ou por ter um pavio curto. A ignorância consiste em ser tolo. É a ignorância a que Sócrates se referia. Significa não ter nenhum conhecimento da verdade. O orgulho é ficar cheio de si e arrogante. É quando a pessoa se vangloria: eu sou importante. A desconfiança significa ser excessivamente cético. Alguns jornalistas, por exemplo, desconfiam de tudo. De fato, até certo ponto, a desconfiança existe como um método para descobrir a verdade. Mas, em termos mais básicos, você não consegue desenvolver um relacionamento humano com alguém que desconfie de tudo.
As pessoas que se mostram céticas demais estão passando dos limites. A visão errônea é ter uma fé totalmente equivocada, ou ficar preso a um pensamento filosófico, ou credo equivocados. Dizer, por exemplo, Marx é de fato um Deus, sem hesitar nem sentir qualquer culpa. Procure ter uma conversa mais profunda com outra pessoa e ver se ela apresenta alguma dessas 6 grandes tentações. Se houver 2 ou 3 delas que realmente se destacam na pessoa, de modo geral, você estará certo em considerar que ela está possuída por maus espíritos. Então diga à pessoa, por exemplo, você está equivocada em tais e tais pontos. Portanto, pode estar possuída por maus espíritos. Ou, talvez fosse interessante você fazer um estudo da verdade. Se fizer isso, seu coração ficará mais relaxado. E os maus espíritos irão abandoná-la na mesma hora. Você ficará alegre e sentirá a luz se espalhando dentro de você. E também servirá como um conselho de vida. Desse modo, você pode guiar a outra pessoa por meio de um conselho de vida, verificando se ela abriga dentro de si alguma das 6 grandes tentações. As 6 grandes tentações podem ser usadas como critérios da justiça no nível pessoal.